Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, mais um encontro lindo com uma linda mulher, uma querida, a Bel. A Bel, que é uma influência em tudo que ela tem feito, mas, ao meu ver, me chamou muita atenção o trabalho da Bel com o teatro. E hoje ela vai falar um pouco sobre a história dela, vai trazer essa trajetória, mas primeiramente ela vai se apresentar para vocês, até porque a Bel fará parte da imersão Resplandeça através do que ela tem feito e ela vai explicar com maiores detalhes aí. Fique à vontade, Bel, é um prazer tê-la aqui. Muito bom, eu tô muito feliz de estar aqui com você, estou muito grata, né, me sentindo honrada. Eu sou a Bel, né, meu nome é Isabel, mas mais conhecida como Bel Santos. Eu tenho 25 anos, sou casada com o Gabriel há 2 anos e 9 meses, e mamãe da Esther que tá chegando aí para estar com a gente, fazendo todo esse projeto que a gente tem feito, né. E para mim tá sendo muito gratificante participar agora aqui deste momento, participar da imersão, né? Foi um projeto que surgiu assim, que me deixou muito feliz e muito ansiosa para conseguir montar alguma coisa que pudesse falar com as mulheres, tocar o coração das mulheres, né? E o teatro ele faz muito isso. Então eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite. E Bel, ela vai trazer o spoiler até o final aqui, viu, pessoal? Mas Bel, antes eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória e inclusive como que você foi desenvolvendo esse amor com o teatro, que eu creio que é um chamado, né, Bel? E como que você foi se descobrindo no decorrer da sua vida? É uma questão que vem de infância ou não? Conta pra nós. O meu amor pelo teatro, assim, ele começou, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, né. A gente teve na escola, a professora quis fazer uma peça sobre a cigarra e a formiga. Uau! E aí ela me colocou para fazer um teste para ser a cigarra. Só que eu era muito tímida, muito tímida, muito tímida, não consegui fazer a cigarra de jeito nenhum. Ela falou: "Então você vai ser a formiga". Aí eu com os meus 4, 5 anos fiquei brava, falei: "Também vou ser a melhor formiga dessa vida". Ótimo. Fiz a minha mãe montar todo um figurino de formiga pra mim, eu tinha até anteninha. Linda! E aí, assim, eu fiquei completamente apaixonada. A peça tinha, sei lá, acho que 5 minutos, era muito curtinha, era para as outras crianças, né? Mas eu fiquei assim, gente, é isso que eu quero. E aí eu falava isso pra minha mãe olhava pra mim. Você tem 5 anos, como é isso que você. Como você já sabe o que você quer, né? Mas era algo que, assim, conforme eu fui crescendo, eu sempre me envolvi com teatro em algum momento e eu tinha certeza que era isso. Eu me sentia assim, sabe quando você sente um prazer tão gostoso naquilo que você está fazendo? Era leve, Bel. Exatamente. E aí, crescendo, participei de mais peças nas escolas, né? E eu era uma criança muito tímida. Então, você vinha. As pessoas costumavam fazer até aquela piadinha de: nossa, a Bel tá falando demais. E eu quieta, calada no meu canto, de tão tímida que eu era. Uhum. Mas, quando eu estava fazendo teatro, parecia que não existia timidez, não existia nada. E aí a gente teve na escola, quando eu já tinha uns 11, 12 anos, a gente teve na escola uma professora que ela quis fazer aquela peça do Lifehouse, né? E aí era na escola pública, ninguém sabia que era uma peça cristã, ela conseguiu, deu um jeito, a gente fez. E aí eu me encantei, só que eu falei, não sei se eu quero participar. E nem ia participar nada, ela tava fazendo teste, porque todo mundo, que todas as meninas da sala queriam ser aquela personagem principal. E eu falei, ah, não quero, não vou entrar nisso não, porque é muita gente, entendeu? Então vai dar trabalho, então não quero. E fiquei na minha, a professora descobriu que eu queria participar, falou, não, eu quero que você tente participar. Falei, tá bom então, né, eu vou. E aí quem votava era o pessoal da sala. E eu lembro que ficou entre eu e uma menina, e a coitada da menina teve 2 votos, o restante da sala todinho votou em Teve mim. a Bel, olha E aí eu só. fiquei assim, então vamos fazer, né? Uau! E aí eu lembro que quando chegava a parte do final, onde ela tá com a arma na cabeça, mas nossa, mas eu chorava, me Nossa! entregando, assim, eu tinha 12 anos, Uau, que mas eu forte. fazia isso com tanto amor, com tanta paixão, me entregando tanto. E aí eu comecei a falar para os meus pais, eu quero fazer teatro, eu quero me
envolver com teatro. Porque até então, na minha cabeça, por algum motivo, eu falava que eu queria ser dentista. Eu morro de medo de mexer com qualquer coisa desse tipo, mas eu queria ser dentista. Uau! Até perceber que eu não queria ser, não. Não era bem assim. E aí eu comecei a falar pra eles, não, eu quero me envolver com isso. Mas por aqui não tinha muita coisa, né? Sempre foi muito escasso. O que tinha muito era coisas envolvendo dança, balé e tudo mais. E não era isso que eu queria. Mas as participações que eu fui tendo no teatro foi sendo na igreja e na escola, na igreja e na escola, até ali os meus 17, 18 anos, né? E quando eu tinha 16 anos, a gente começou um grupo de jovens lá na igreja, onde o meu pai falou assim, olha, vou te deixar como responsável. Eu olhei para ele e falei, mas eu tenho 16 anos, você tem certeza disso? E não, vou te deixar como responsável. Eu falei, amém, então tá bom. E o que eu faço com eles? Ele falou, não sei, vai orar. Que ótimo. Que bom! E aí, eu orando, tudo que eu pensei foi, e se a gente fizesse uma peça de teatro? Então, o jeito que eu arrumei para juntar os jovens foi fazendo uma peça de teatro com eles, foi montando uma peça de teatro. E a gente montou a peça, apresentamos na nossa igreja, aí depois outro pastor falou, por que vocês não vêm aqui? Por que vocês não vêm aqui? E a gente começou a apresentar, era uma peça boba, uma peça simples, mas a gente começou a apresentar em diversas igrejas. E assim, eu ficava, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. É isso. Só Exatamente, exatamente. E aí, só que eu tava no final do 3º ano do ensino médio e precisava escolher o que eu vou fazer de faculdade, né? E eu não tinha condição de pagar uma faculdade de teatro, porque as mensalidades são absurdas de caro. E eu tinha certeza que, eu nem tentei, na verdade, né, passar para uma faculdade pública. Falei, eu acho que eu não vou nem conseguir, então deixa pra lá, né? E na época, por isso que eu até falo, né, gente, adolescente namorar não dá certo, né? Eu tinha um namorado que ele me apoiava assim em tudo que eu falava eu vou fazer, ele falava, mas pra que você vai fazer? Não faz isso não. Então, tudo que eu falava que eu ia fazer, ele falava, você não vai conseguir, nem tenta. Então, isso foi me destruindo, porque eu sempre escrevi, né? Desde os meus 12 anos, eu sempre gostei de escrever histórias. E aí ele lia um pedaço da história e falava, tá horrível. Não continua, não. Ele foi, assim, só a ladeira abaixo. E eu fui enterrando todas essas coisas, né? Eu fui guardando todos esses sonhos. E aí, quando chegou no 2º semestre, eu tinha que decidir o que eu ia fazer de faculdade. Eu precisava fazer um vestibular, precisava fazer alguma coisa. Falei, bom, tem que decidir alguma coisa, né? Aí a minha mãe viu que eu tava meio desesperada. E na época ela conseguiu que eu fosse lá na FAAT mesmo, fazer uma aula experimental de jornalismo. Nossa. Aí eu cheguei lá para fazer a aula e era uma aula de rádio e TV. E aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu nunca fiz isso. Aí o professor ele olhou pra mim e falou assim, não, sabe como jornalista age? Finge que você é um jornalista, uma jornalista. E vamos fazer o programa comigo. Eu falei, tá bom, vamos fazer então. Aí eles me sentaram numa cadeira, me deram um papel, colocaram o teleprompter na frente e falaram, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos. O que eu pensei? Como jornalista age? Eu comecei a matutar na minha cabeça, a postura, tudo. Falei, vou fazer isso então. Uau. E aí eu fiz e me apaixonei, né? Falei, é isso. Vou fazer o curso de jornalismo. Fiz a prova, passei em primeiro na turma. Fiquei feliz da vida. Comecei a fazer o curso, só que eu percebi que eu não gostei do curso. Quando começou a vir as matérias. Porque a questão toda é que o que eu fiz daquela aula experimental era teatro. Ela entrou no personagem, literalmente. Olha. Exatamente. Nossa. Então eu olhei e falei, cara, não é isso que eu quero, e agora? Encenei. Aí eu ainda transferi o curso para publicidade e propaganda, que era uma coisa que era mais próxima ali do que eu sabia fazer, do que eu já estava fazendo, né? Para ganhar algum dinheiro. E segui o curso, mas assim, o tempo todo, cara, não é isso. Não é isso. Aquela não sensação é isso, vinha não. a todo instante. Exatamente. E aí eu fiz 1 ano do curso e parei.
parei porque eu olhei, eu falei, não tem jeito, eu não consigo. Assim, eu ia pra faculdade arrastada. Sentava Desanimada. pra fazer a aula, ficava olhando e falava, gente do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Uau, velho. Terrível. E aí eu parei o curso também por questão financeira, porque na época eu fiquei desempregada. Eu falei, bom, agora também não tem nem como pagar a faculdade. Alguma coisa. Então vamos parar por aqui, né? E aí procurando emprego e falando, Senhor, o que que é pra eu fazer? Porque eu sempre orava e falava, Deus, isso é um sonho meu. Mas qual que é o seu sonho pra mim? Né? Porque o mais importante pra mim era cumprir aquilo que o Senhor tinha pra mim, né? Então eu ficava o tempo todo, Jesus, e aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Socorro, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, né? Nossa. E aí, no final do ano, uma moça da igreja chegou pra mim e falou assim, ô Bel, você já deu aula de teatro pra criança? Eu falei, não, nunca dei aula de teatro, nunca dei. E dei aula de dança? Eu falei, pra criança já, então tá bom. É porque na escola que eu dou aula, tem o contraturno, e a gente tá precisando de professora de dança e teatro, mas eu vou passar seu contrato pra dança. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Aí a moça entrou em contato comigo, me ligou pelo telefone, achei que ela ia marcar uma entrevista, alguma coisa. Nada, ela me entrevistou pelo telefone mesmo. Aí ela falou assim pra mim, eu fiquei sabendo que você faz teatro também, né? Eu falei, já fiz. Falou, tá bom então. Então, você topa também dar aula de teatro? Eu fiquei assim, como assim? Como assim, gente? Olha isso. Como assim? Ela, se você topar, a gente te encaixa na grade. Eu falei, tá bom então. Aí ela passou, era pra ser pra uma escola. No final das contas, foram pra 3 escolas. Uau, Bel. E aí, as aulas de dança tinham um volume maior de aulas, né? Mas de teatro era uma vez por semana, em cada escola. Para as aulas de dança eu ia, dava aula de dança, mas quando era aula de teatro eu ficava assim, meu Deus. Aí ela se entregava. Eu Gente. fazia com tanto amor, com tanto gosto, que eu dava aula para os mesmos alunos de dança e teatro. Eles me identificavam como uma professora de teatro, não como uma professora de dança. Ninguém lembrava que eu era professora de dança. Do teatro. Que eles E, queriam, né? é, Do teatro. Uau. e aí eu fiquei dando aula nas escolas, acho que por uns 3, 4 anos. Até no meio da pandemia, que parou tudo e tudo mais. E aí a gente dava as aulas online, mas era online, dava aula também online de Mesmo teatro. na pandemia. Sim, que foi uma das coisas que me preocupou, né? Porque quando parou tudo, eu olhei e falei, é projeto, é ONG, né? Não vai ter como. Imagina, eles conseguiram uma verba e a gente continua dando as aulas. Mas eu ficava tão feliz. Eu imagino. Porque, além de tudo, era um momento muito complicado ali, né? Onde se ficasse desempregado ia ser difícil arrumar alguma coisa, né? E aí, durante todos esses anos, eu fiquei dando aula de teatro nessas escolas. Mas ainda assim, o tempo todo eu perguntava: Deus, mas qual que é o seu sonho para mim? Porque por mais que eu tivesse dando aula, por mais que eu estivesse feliz, eu não sentia que era isso ainda. Que eu sentia que estava faltando alguma coisa, sabe? E aí, em 2020, no meio da pandemia mesmo, eu estava conversando com um dos pastores de jovens, e aí eu falei para ele, olha, eu tenho a ideia de fazer uma peça de teatro, né? E eu contei a história da peça, que era a história de uma menina que ia convidar Jesus para casa dela, ia estar tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e ia chegar no quarto dela, ia estar uma bagunça, uma zona, e aí dentro do quarto Deus ia tratar diversas áreas da vida dela, né? Falei, é uma ideia legal, vamos fazer. E aí nós dois começamos a se encontrar durante a semana para montar essa peça, né? E aí a gente pensou, tá, mas como que a gente vai finalizar isso daí? Aí eu lembrei de um sonho que Deus tinha me dado. Muito tempo, acho que uns 3 meses depois que eu terminei com aquele rapaz que me incentivava super. Super motivador. Onde nesse sonho eu entrava no meu quarto e o meu quarto estava uma bagunça. E aí eu vi assim no meio de um montinho, como se fosse um montinho de roupa jogado no chão assim, uma luz saindo e aí eu chegava lá, tinha uma caixinha e dentro dessa caixinha tinham várias pedras preciosas e Deus falava para mim que eram as coisas que eu tinha enterrado, as coisas que eu tinha guardado. Eu contei esse sonho para ele, ele falou: "É isso, é assim que a gente vai encerrar a peça", né? E aí a gente encaixou isso na peça. Beleza, montamos a peça ficou longa, né? Até então eu só tinha feito peça curta, de 10 minutos ali. A peça ficou longa na hora que eu falei pro meu pai, né? O pastor da igreja, ele olhou pra mim e falou assim: Mas
tudo isso de tempo? Já é uma É. pegação. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu assistir a peça, aí a gente vê quando vocês vão apresentar. Eu falei, "Ih, já deixa pra lá, então. É só ver. Aí ele sentou pra assistir, sentou ele, a minha mãe e a pastora Ana Paula, que é a pastora da intercessão, né? Sentou os três lá, sentou os três assim, olhando, meu Deus. É hoje. É hoje. Eles sentaram pra assistir a peça, chegou no final, eles estavam se acabando de chorar. Porque ela é uma peça muito impactante, porque na hora que chega no quarto, trata sobre vício, trata sobre vício em bebida, vício em droga, vício em remédios, vício em pornografia, trata sobre abuso, porque ela a personagem acaba dando o fato de, eu sou viciada em pornografia por causa do abuso que eu sofri quando eu era criança, né? E aí Deus trata nela, Jesus trata nela a respeito do abuso, a respeito do perdão, e depois também de trazer de volta, olha, essa aqui é a sua essência, é isso aqui que eu te chamei para ser, né? Tanto que ele fala assim, aqui tem 7 pedras preciosas, e ele vai mostrando cada uma das pedras, só que ele só mostra 6, porque a 7ª é a personagem. Nossa. Então, é uma peça muito linda, né? E aí, ele assistiu a peça e ele falou assim, não, semana que vem, eu vou apresentar semana que vem. Escalado, já até cantou lá. Que lindo. E aí, a gente apresentou essa peça, e eu me lembro que na hora que tem essa virada, né? Que é na hora que ela entra no quarto, até então ela tá tratando Jesus como o melhor amigo. Na hora que ela entra no quarto, ela começa a ser grossa com Jesus, ser estúpida, porque ela não quer que ele mexa em nada, não quer que ele conserte nada, né? E eu lembro que eu tava lá em cima, assim, e eu sentia um negócio tão diferente que tudo que eu pensava era, meu Deus, eu tô fazendo exatamente aquilo que eu tenho que fazer. E isso me trazia uma alegria tão grande, apesar de ser uma história pesada, apesar de ser, né, algo difícil de contar, de falar, fazer uma personagem contando sobre um abuso é complicado, é muito forte. E apesar disso tudo, eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, né? E aí terminamos a peça, a pastora Ana Paula veio falar comigo, ela falou assim, Bel, continua, não para. É isso que é pra você fazer. E aí eu fiquei olhando pra ela assim, porque eu nunca tinha aberto meu coração a respeito disso pra ninguém. De falar assim, nossa, eu estou com dúvida, né? Então não tinha como ela saber, né? Eu falei, amém, Deus, então é isso. Vou fazer isso e tudo certo, né? Aí meu pai falou, começa o grupo de teatro. Comecei o grupo de teatro e deu tudo errado. E deu tudo errado. A energia dela é ótima. E aí, de repente... A gente fez outra peça, fizemos uma peça, e depois Deus olhou pra mim e falou assim, para, não é pra fazer isso agora. Eu fiquei assim, por quê? Não era isso. Como assim? Pô, calma, Não era vamos isso. conversar. Eu lembro que eu sentei a galera que fez a peça e falei, gente, tem uma notícia pra falar pra vocês. Tinha ensaiado todo o discurso em casa, mas na hora eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu tava abrindo mão de algo que eu não queria abrir mão. Porque era algo que eu tinha certeza que era o que eu tinha pra fazer. Então foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil. E assim, a galera ficou tipo, tá, então, ok, tá bom, não vai ter mais, então tá bom, então não vai ter mais. E eu tava assim, destruída por dentro. E aí passou alguns meses, eu continuava dando as aulas, passou alguns meses, encerraram e falaram, olha, você não vai mais continuar dando aula. Aí eu fiquei acabada, falei, meu Deus, então tá bom, Deus, então não é mesmo pra eu mexer com teatro, entendi tudo errado, deixa pra lá. E segui a vida na outra área que eu já vinha atuando, que era a área de publicidade e propaganda. Voltou então. Eu tava fazendo os dois simultâneos, né? Porque como as aulas eram só no período da tarde e era um período curto, então eu conseguia conciliar os dois, né? Mas aí continuei, segui fazendo as coisas, né? Mas o tempo todo assim, tô fazendo porque é o que tem pra fazer, né? Que tem pra hoje. Exato, e ficava, ok, vamos nisso, né? Tá tudo certo, tudo ok, né? E aí no meio do caminho eu fiquei noiva, aí falei, vamos focar nisso, vamos ficar felizes com isso, não sei o quê. Casamos, fomos pra lua de mel, a gente tava passeando assim, aí um dia eu olhei pra ele e eu falei assim, amor, e se eu nunca for atuar?
E ele ficou olhando pra minha cara, tipo, o que tá acontecendo? Mulher, lua de mel, que papo é esse? E a gente passeando na orla da praia e eu chorando. Thiago não sai dela, jamais. E aí eu comecei a abrir meu coração falando pra ele tudo que eu tinha medo. Porque apesar de já ter conversado com ele a respeito disso, apesar dele me incentivar muito, eu nunca tinha falado que eu tinha medo disso não ser aquilo que Deus tinha pra mim, né? E aí eu falei pra ele que o meu medo era justamente esse, né? E que eu só queria que Deus me respondesse, eu só queria que Deus falasse pra mim, é isso que eu quero pra você ou não é isso que eu quero pra você. E eu chorei um monte, ele me abraçou, orou comigo, falou, vai ficar tudo bem, tudo mais, ele tentou me distrair pra gente voltar pra nossa lua de mel, né? E aí, tudo bem, tudo certo, passei esse ano todinho continuando fazendo as coisas que tava fazendo, só que aí Deus começou a incomodar meu coração de novo com as coisas do teatro. Eu falei, Deus, agora eu não vou fazer. Não vou fazer, porque se eu fizer, vai dar tudo errado, então eu vou ficar na minha, vou ficar quieta na minha, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E aí, algumas pessoas falaram, Bel, por que você não começa de novo o grupo de teatro? Eu falei, não vou começar, não vou, não vou, né? Mas eu ainda assim orava, eu falava, Deus, eu vou fazer, só se o Senhor me mostrar que é isso que o Senhor tem pra mim, porque se for o que eu quero, eu não vou. Eu não vou. Sempre tem uma música que eu gosto muito, que a música ela fala, né? Que o teu querer seja o meu querer. E eu transformei isso na minha oração, né? Então eu falava, Senhor, que o teu querer seja o meu querer. Pode ser que o meu querer não seja o mesmo que o do Senhor, mas eu vou fazer o teu, né? E aí eu continuei orando a respeito disso, mas falando que não ia fazer. E aí eu e minha mãe, a gente foi assistir um musical lá em São Paulo. Uau. E a gente foi assistir um musical pensando que era um negocinho simples e tudo mais, e chegou lá, era um espetáculo incrível. Coisa mais linda, assim, sabe? Aquele negócio que você fica de boca aberta, do início ao fim, sem nem perceber. E aí a gente saiu de lá, a gente tava atravessando a parada, assim, esperando o sinal abrir pra atravessar a rua. Eu olhei pra minha mãe, comecei a chorar e falei, mãe, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Nossa, que lindo. É isso que eu quero fazer. Será que Deus nunca vai permitir que eu faça? E aí ela olhou pra mim e chorou também. E nós dois se abraçamos. O farol abriu, fechou, e nós dois na calçada chorando. Deixa. E aí ela falou, filha, eu tenho certeza que no momento certo Deus vai fazer as coisas, né? Eu falei, amém, Deus, amém. E aí depois disso eu continuei orando, né? E aí o Senhor falou pra mim para começar o grupo de teatro, né? E eu pedi 1 milhão de confirmações e pedi para Deus usar as pessoas para eu ter certeza, sabe? Aquele negócio, põe um outdoor piscante, escrito, o que é para eu fazer. E aí, amém. Mais de fumaça, se possível, tudo decifrando. Aí, ok, Deus falou pra mim, não, pode começar. Eu falei, tá bom, Deus, mas se é pra começar mesmo, então vamos fazer direito o negócio, né? Porque se for pra começar e se for da tua vontade, eu sei que o Senhor vai fazer de qualquer jeito, então vamos lá. E aí eu falei pro meu pai que eu ia abrir uma audição, né? Então a galera teria que passar por um processo pra gente começar o grupo. Não ia ser assim, eu tenho vontade. Porque, principalmente nas igrejas, né? Eu tenho vontade. Tá bom, irmão, mas você sabe fazer? Não sei fazer. Aí chega lá na hora trava. Exato, não sei fazer e também não tenho vontade de aprender, né? Porque aí a gente seguiu, né, com a audição, o pessoal se inscreveu e foi uma surpresa pra mim, porque eu imaginei que na hora que colocasse a audição já ia ser um empecilho. Então, já não ia vir tanta... O quê? A gente teve 80 inscrições. Eu parei... Nossa! Incrível. Eu parei, eu fiquei assim, o que eu faço agora? Aonde eu vou encaixar tudo isso? E aí, 80 inscrições, desses 80, 40 se aproveitavam. Natural. Né? Porque tiveram coisas assim que, meu Deus do céu. Entendeu? E aí, ok, fizemos a audição presencialmente. As pessoas vieram, me surpreenderam. Eu lembro que cada pessoa que entrava, assim, ou cantava, ou atuava, ou dançava, eu ficava olhando e falava, gente, onde esse povo tava escondido?
Os talentos aí, ó. Exatamente. Escondidinho. Onde que esse povo tava escondido, né? E aí, passando a galera pra audição, ok, né? Aí, eu tinha um projeto, né? Que era uma peça e uma história que eu queria escrever já há muitos anos, desde os meus 12 anos, que era sobre a história de Esther, porque eu sempre fui apaixonada pela história de Esther, né? E eu queria muito contar a história de Esther, mas, assim, a peça ela tava meio que em pedaços ainda, né? E eu falei, olha, gente, eu tenho esse projeto e tudo mais, né? Mas pastor não consegue ver grupos quietos, né? Então ele olhou e falou assim, olha, eu precisava que vocês montassem uma peça para pro Setembro Redenção, que é um projeto que a gente tem lá na igreja. Ah, tá bom, isso era agosto, né? Com uma 15 super dias. antecedência. 15 dias. Aí eu lembrei daquela peça que a gente havia montado da outra vez. Falei, já sei, vou repaginar ela, né? Falei, Incrível. poxa, pra repaginar ela, eu precisaria de alguém que fizesse uma música boa. Precisaria de alguém que mexesse com figurino, porque isso tenho muitos talentos, mas isso não é a minha praia. Maquiagem e figurino, misericórdia, entendeu? Eu tenho as ideias. E aí eu falei, Deus, ó, o senhor que mandou eu fazer, então me ajuda. E aí, uma moça lá da igreja, que ela fez a inscrição para audição para a parte de atuação, mas acabou nem fazendo a audição. Ela chegou para mim e falou assim: Bel, eu não fiz porque eu percebi que eu não ia me dar bem nisso. Mas é o seguinte, eu queria ajudar de alguma maneira. Tem alguma maneira que eu possa ajudar? Eu falei: olha, agora a gente precisava muito de alguém para fazer figurino. Ela, ai, que bom, eu trabalho com isso. Nossa. Aí eu olhei e falei, como assim? Aí ela é figurinista. Ela cuidou de uma misa aí por muito tempo. Linda. Aí eu olhei e falei, tá bom, então, eu vou te passar a ideia, né? Ok. Eu falei, ó, só que o desafio é o seguinte, a gente tem 20 dias pra fazer tudo isso e nós temos 30 pessoas. Aí ela olhou, ela olhou lá, não, vamos dar um jeito. Eu falei, ah, bem, né? Aí eu pedi ajuda pro meu irmão, com um recorte de uma música. Eu falei, olha, não sei fazer muita coisa, mas será que você consegue me ajudar a recortar essa música, colocar ela em looping e tudo mais? Eu falei, não, Bel, vamos fazer melhor, né? Aí ele foi e começou a mexer. O Nathan sempre gostou muito de música, ele toca de absolutamente tudo, Olha. né? Mas ele nunca tinha produzido nada. Pois ele se arriscou e começou a produzir. Ele falou, ó, o que você acha disso aqui? E ele montou uma trilha incrível, com tudo que eu tinha pensado. Eu falei, tá, perfeito, é isso! Falei, Foi além. já que você montou isso, então tem uma música, porque no meio da peça a gente precisava daquela música Yeshua, do Fernandinho. Linda. Eu falava, só que eu não queria a versão que a gente já tem, eu queria uma versão diferente. Ele, tá bom, vou fazer uma versão. E ele fez a versão que é uma das cenas mais impactantes que a gente tem na peça, que ficou assim, fantástico. E eu olhei e falei, é isso? Conseguimos, temos figurino, temos trilha, agora vamos montar a peça. Agora vamos pro coração. E aí, no final das contas, eles conseguiram fazer tudo no tempo certo. Os figurinos ficaram incríveis, assim. E tudo feito assim, gente, ó, vocês vão me trazer uma calça e uma camiseta. E aí, cada um levou uma calça e uma camiseta pra ela e ela montou o figurino. Gente. E eu fiquei olhando e falei, gente, como é que você conseguiu fazer isso? Sabe? E a gente montou essa peça e no final o pastor foi anunciar que a gente estava fazendo uma montagem, né? Que era a peça sobre Esther, que ia ser pro ano seguinte, o aniversário da igreja. Dá até um frio na minha barriga. Ele foi anunciar, ele anunciou, e gente, eles estão montando um espetáculo. Eu falei, ai meu Uau. Deus. É isso, pastor. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer um espetáculo, o que eu faço? Foi declarado, agora ela que Só que a lute. gente tinha um problema na igreja, que o telhado, a gente tava com um problema no telhado da igreja. Então, direto, tava entrando muita água na igreja. E era impressionante, como todo dia de ensaio, inundava a igreja. Tava quase mudando o tema da peça para Noel, alguma coisa do tipo. Dava pra fazer, dava. dava. E O tanto que a gente secou aquela igreja. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que um último ensaio que eu tentei fazer com eles no ano de 2023, a gente tava tudo em cima do palco, pegando coreografia. Daqui a pouco começou uma chuva.
que começou a entrar água pra tudo quanto é lugar. E levanta a calça, e pega a rodo, e pega pano, e não parava de entrar água. Porque além do telhado estar ruim, o encanamento estava ruim também. Então travava tudo, não tinha pra onde sair a água. E só entrava água. E aí às vezes começava a brotar água do chão. Eu ficava, meu Deus, que desespero. E agora, Léo? E a gente secou a igreja toda. Eu olhei e falei, bom, não tem muito o que fazer. Nós já estávamos no meio de dezembro. A galera já queria férias. Todo mundo queria. Eu queria entrar de férias também. Né? E eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, gente. Ano que vem a gente resolve. Só que o aniversário da igreja é em março, né? Falei, a gente não vai ter muito tempo pra fazer um espetáculo, mas vamos lá. Né? Aí eu terminei de escrever a peça, que foi também outro testemunho muito lindo, porque eu descobri que eu já tinha escrito a peça inteira, eu só precisava juntar. Que ao longo dos anos eu fui escrevendo, uma cena aqui, uma cena aqui. Às vezes cena que eu achava que não tinha nada a ver com a peça da história de Esther, mas eu descobri que na verdade a peça já estava pronta, né? Onde a gente contava uma história de uma menina que perdeu o avô, né? E com isso estava perdendo também o que a gente chamava do Instituto Purim, que é onde eles abrigavam crianças carentes, por conta de um sócio do avô que estava tomando tudo. E aí ela encontrava refúgio na história de Esther, né? E o irmão dela perdia a cabeça no meio disso tudo, ficava nervoso porque ele queria resolver, e ele acabava encontrando refúgio porque ela apresentava as histórias da Bíblia para ele, né? Então foi uma história linda. Só que cada pedaço da história foi escrito em um momento da minha vida que eu não fazia ideia que tinha conexão, né? Então, na hora que eu comecei a juntar as ideias, pegar os caderninhos, pegar os papéis, as folhas soltas do que eu tinha escrito, e eu fui colocando tudo na minha frente, eu olhei e falei, meu Deus, a peça tá pronta. É só juntar. Não precisava juntar, que lindo. E aí eu juntei, na hora que eu imprimi e coloquei, encadernei, eu olhei um calhamaço desse tamanho, eu falei, meu Deus, que momento foi que deu tudo isso aqui? Aí a gente iniciou os ensaios no meio de janeiro. Na hora que eu entreguei o roteiro pra cada um, ficou todo mundo olhando pra minha cara. Tava escrito na cara deles, ela é doida. Ela é doida. Só que eu acho que não é normal. Eu passei pra moça que tinha se proposto a fazer o figurino, eu vi que ela tava assim, não, vamos fazer. E pensando, meu Deus, o que... Só pela fé, Senhor. Sentei com meu irmão pra falar da trilha, ele olhou e falou assim, tá, vamos tentar então. Ela forçou a amizade, você viu que ela viu que ela tinha tudo, aí ela foi além. Nossa, Aí, sim. no meio disso, veio um rapaz também que cuida da parte de mídia, muito 10, um rapaz muito 10. Eu cheguei, passei as ideias pra ele, ele, legal, né? E pra quando que é? Falei, pra março. Aí ele, março? Mas a gente tá em janeiro. É isso, não tem outra data. Falei, bom, o Purim realmente acontece em março, então eu não tenho como mudar o calendário judaico, gente. Então, já foi. logo vai ser pra março, tá? Tá bom, então, gente. E aí a gente começou, sentei com as meninas da dança pra conversar sobre as danças, elas olharam pra mim e falaram, tá bom, Bela, a gente vai conseguir, então. E todo mundo olhava pra mim com cara de desespero. E até aqui, né? E eu, não, gente, vai dar certo, vamos conseguir. Convicção. E a gente começou a montar a peça, montar, e as coisas foram tomando forma. E tem uma das cenas que, pra mim, é uma das cenas mais marcantes que a gente tem, que é uma cena onde a gente conta em 10 minutos a história de Gênesis a Apocalipse. E é uma cena que ela não tem fala, né? Justamente para a gente conseguir agilizar. A gente também utiliza muito da mídia, né? Do telão, para conseguir intercalar entre os personagens ali e uma cena, os personagens ali e uma cena. Só que a música era uma música que eu tive uma ideia, assim, um sonho. E eu cheguei para Natan e falei, gostaria muito que fosse assim. E ele falou, tá bom. Tanto que ele fala que eu traumatizei ele com essa música, que ele não aguenta mais escutar essa música. Tem gatilho. E aí ele montou a música. Eu lembro que a primeira vez que ele me mostrou a música, mas eu chorei tanto. Porque eu olhei e falei, cara, é isso, tá tomando forma. E no final a gente fazia a cena dos 24 anciões entrando na presença do rei e lançando as suas coroas, né? E foi muito legal porque eu escolhi as pessoas que iam entrar. E aí, depois que eu fui me tocar, nossa, tem que comprar as coroas, né? Quantas pessoas deram? E eu descobri que a gente escolheu certinho 24 pessoas.
E aí, eles entravam e lançavam eles cantando o santo, a coisa mais linda. E eu chorando, chorando, chorando. E olhando pra aquilo, falando, meu Deus, tá tomando forma, tá ficando bonito, tá sendo real, né? Só que o tempo foi avançando. E a gente não tava avançando tanto. Olha só. Chegou na semana, que era a apresentação, a gente tava com metade da peça pronta. Na semana. Na semana. E nessa semana a gente teve um feriado, não lembro do que foi o feriado. Foi numa terça-feira, que todo mundo chegou 1h da tarde, a gente saiu de lá 8, 9 horas da noite, e passando a peça, e montando isso, montando aquilo, né? E eu fiz a peça, né? Eu fui a Esther, mas eu quase não conseguia participar dos ensaios, porque eu tava sempre me reunindo com um ali, outro ali, montando a equipe disso, montando a equipe daquilo, né? Então, a galera, enquanto tinha as meninas da dança passando de um lado, tinha o pessoal que tava na parte do coral do outro, tinha o pessoal que tava em tal cena do outro, e a igreja era tomada só pelo pessoal do teatro, cada um no canto fazendo as coisas, e a gente passou o dia inteiro ensaiando, e a gente conseguiu chegar na metade da peça, e eu olhei e falei, meu Deus, falta mais metade da peça e a gente não tem ela pronta, o que a gente vai fazer, né? A gente teve ensaio na terça, teve ensaio na quinta, e no ensaio de quinta foi terrível. Porque todo mundo sentiu que não deu certo. A gente falhou porque não tá conseguindo, não tá evoluindo. E todo mundo cansado também, porque a gente tava numa rotina de ensaio muito insana. Fica bem sobrecarregado. Exatamente. E aí, acabou o ensaio, assim, o sentimento era de derrota. Tava todo mundo com sentimento de derrota, com sentimento de não vamos conseguir, né? E eu fui pra casa, e assim, o tempo todo era assim, não, gente, vai dar tudo certo, mas na hora que eu entrei no carro, eu olhei pro Gabriel e falei, amor, vai dar tudo errado. Desmontou. E agora eu comecei a chorar. E a minha mãe tava nessa peça também, ela fez uma das personagens, né? E ela me mandou mensagem, falando, Bel, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E eu, não, mãe, se acalma, vai dar tudo certo. E eu assim, meu Deus, não vai dar certo mesmo, e agora? Aí chegou na sexta-feira, eu acho que a minha mãe também sentiu, chamou o meu pai e falou, vamos pro ensaio comigo? Bora interceder, por favor. Aí ele chegou, conversou com todo mundo e tudo mais. Aí eu falei, não, eu preciso tomar outra postura, né? Porque também, assim, como é dentro da igreja, não dá pra gente dirigir as pessoas como se dirige uma peça de teatro fora da igreja. Porque senão a pessoa pode ficar chateada se você olhar pra ela e falar assim, o que você tá fazendo tá ruim, muda. Melhora, por Né? favor, por favor. E às vezes, assim, quando você tá dirigindo a peça, não dá pra você ser muito gentil, né? Mas eu vinha o tempo todo me policiando. Porque, além de tudo, não é só o peso de ter que dirigir a peça, ser a líder do teatro, é o peso de ser a filha do pastor. Porque a filha do pastor, se ela falar um A diferente do que você gostaria de ouvir, isso pode virar um rebuliço, né? E aí, A responsabilidade. exatamente. Então eu vinha sendo uma pessoa tão doce que nem eu me reconhecia. De tão doce que eu era. Sim, eu até... E aí, nesse dia, antes, eu falei, gente, ó, é o seguinte, hoje eu vou precisar ser mais dura com vocês. Não quero que ninguém fique chateado comigo. Mas a gente precisa evoluir, tá bom? Tá bom, Bel, tá bom então. E aí, a gente começou a passar. Começou a passar, começou a passar, começou a passar. Chegamos quase no final, na penúltima cena. Porque também não dava mais pra ensaiar, porque já eram 11 horas da noite. Tava tarde, né? E uma coisa que eu achei muito legal é que os pais se envolveram muito, né? Então, nós tínhamos algumas crianças, né? Alguns pequenininhos lá. E eu ficava preocupada com eles, né? Porque eu falei, meu Deus, os pais vão ficar, gente, olha a hora, não sei o que. E chegava lá fora, eles estavam tudo batendo papo. Eu chegava, gente, me perdoa. Então, não, Bel, tá tranquilo, vai de boa. A gente tá ansioso pra ver a peça e não sei o quê. Aí eu falava assim, ai, ufa, ainda bem, Que ótimo. né? E aí a gente chegou no último ensaio, que foi o sábado. No sábado a gente precisava terminar a peça, não tinha o que fazer. E ainda tinha um outro ponto, né, que era fazer ajustes nas cenas. Porque a gente só foi montando e não foi fazendo ajuste. E aí você volta na cena, tá um negócio assim todo capenga. E aí, a Fabrícia, que cuida dos figurinos, correndo pra terminar de ajustar todos os figurinos pra dar certo. E o Natan terminando todas as trilhas também. E o Gabriel e o Vitor, que cuidam da parte da mídia, correndo pra terminar os vídeos e as imagens e tudo que a gente ia usar. E a gente lá, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. Chegamos no sábado na igreja, acho que era umas 2 horas da tarde. A gente foi sair de lá quase 11 horas da noite.
Mas a gente terminou a peça. Depois de muito sacrifício. Terminamos a peça e foi muito legal porque a gente chamou, né, o pastor e a pastora Ana Paula para assistir a peça, né? E algumas outras pessoas que iam ajudar no staff no dia para que elas pudessem assistir também a peça. E só que assim, a gente terminou a peça faltando 10 minutos para eles sentarem para assistir a peça. E o pastor tinha me perguntado quanto tempo vai durar a peça. E eu não sabia, porque a gente nunca tinha passado ela inteira. Vamos ver agora, pastor. E aí eu tive a incrível surpresa de que a peça tinha 2 horas e 10. Era realmente um espetáculo. Era realmente um espetáculo. Uau. E aí, na hora que ele me perguntou, na hora que ele chegou, eu falei, a gente tem que ver ainda. E eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pôr ele pra assistir, e aí depois a gente fala sobre tempo. Depois a gente conversa, a gente negocia depois. E assim, a gente também foi criando toda uma expectativa nas redes sociais, porque a gente fez diversas publicações, vídeos de bastidores. Então, as pessoas da igreja estavam ansiosas para assistir a peça. Tava todo mundo assim, meu Deus, eu quero muito saber como é que vai ser. E a gente nunca tinha feito um negócio desse, tava todo mundo com o coração cheio de expectativa por conta da última apresentação que a gente fez, que ninguém dava nada e foi incrível. Então falaram, nossa, agora que a gente tá dando tudo, agora então, vai ser espetacular, né? espetáculo. E aí a gente apresentou para eles e eles emocionadíssimos no final, super felizes, né? Aí ele olhou para mim e ele, só que tem 2 horas e 10, né? Então, né? E agora? Falou, não, tudo bem, a gente ajusta isso, ajusta aquilo para caber dentro do culto e tá tudo certo, né? Eu falei, amém. E foi a coisa mais linda, o espetáculo. A gente apresentou no culto da manhã e no culto da noite. E o mais lindo para mim foi as pessoas sendo tocadas no final, né? Não só o espetáculo em si, mas as pessoas sendo tocadas. Porque as pessoas aceitando Jesus, as pessoas se reconciliando com Cristo, isso para mim foi... Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. E aí a gente... e também ver o quanto as pessoas se envolveram, né? Então, os pais das crianças se envolveram muito. O pessoal que estava ajudando no staff se envolveu muito. Tava todo mundo, assim, feliz de estar montando isso, sabe? E foi até legal que depois a gente fez uma reunião e eles falaram assim, não, quando você entregou o roteiro, a maioria foi assim, quando você entregou o roteiro, eu pensei, você tá maluca. Como é que pode? O povo não quis te assustar antes, mas depois veio o feedback, sempre veio o feedback. Disso eu olhei e eu falei, tá, Deus, mas e agora? Porque eu tinha ideia para essa peça. E agora? O que eu faço? Né? Porque agora eu tenho uma equipe, eu vou fazer o que com essa equipe? E aí eu comecei a orar, e eu comecei a orar por outra coisa também, porque todos os grupos de artes que eu vi a vida inteira era assim, por que vocês estão fazendo teatro? Por que vocês estão dançando? Ah, porque eu gosto. E eu ficava assim, mas eu não quero fazer isso só porque eu gosto. Eu quero um propósito do porquê que a gente tá fazendo arte, né? E eu sempre falei isso pra eles, gente, eu não quero fazer arte por arte, eu quero fazer arte com propósito. E eu comecei a orar, Senhor, me dá o propósito. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Porque eu sei que se tiver um propósito, não vai acabar de repente. Porque a gente tem um propósito, né? E eu comecei a orar, e aí Deus lembrou da gente de um casal que tá lá na Tanzânia fazendo missões. Eles têm um projeto lindo que é o Acts of Life, onde eles trabalham com crianças, principalmente com paralisia cerebral, né? Porque lá é uma realidade completamente diferente. E a Fernanda, né, que ela é fisioterapeuta, então ela trabalha realmente com isso e ela doa o serviço dela para a comunidade lá, para as aldeias, para as tribos, né? E aí eu olhei para isso e falei, é isso. Então vamos fazer o seguinte, então a gente vai começar a investir na vida deles, né? Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Porque a gente malemar tem dinheiro para comprar os figurinos. Como é que a gente vai fazer isso? Né? E em contrapartida eu tava orando também, e aí, Deus, o que eu faço agora? Né? Porque quando a gente acabou o Purim, eu fiquei muito feliz, mas eu olhei e falei, e agora? Porque eu não tenho essas ideias, eu não sei o que fazer. E eu tava lavando louça no apartamento, lavando louça lá, escutando música assim no aleatório, e aí começou a tocar
uma música da Ludmilla Feber, aquela A Decisão, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E na hora que ela canta A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural, eu vi a cena na minha cabeça da mulher do fluxo de sangue tocando as vestes de Jesus, mas a multidão que ela estava enfrentando não era só a externa, era a interna. E eu olhei pra isso e eu falei, meu Deus, é isso. É isso. Aí eu saí desesperada da cozinha, cheguei no escritório, o Gabriel trabalhando, amor, e ele, o que foi? E eu comecei a falar e ele olhando pra minha cara assim, Haja emoção. do que você tá falando? Ser marido de uma diretora, escritora, produtora, haja emoção, haja emoção. E aí eu tive a ideia, anotei tudo de qualquer jeito, deixei lá. Falei, não, vamos, acho que é isso. Eu mandei mensagem pro meu irmão, falei, Natan, preciso que você faça uma versão dessa música. Ele, Bel, mas a música é tão bonita, por que você quer mexer na música? Falei, não, mas eu quero uma versão da música ainda no estilo de distopia. Sabe aqueles filmes, Jogos Vorazes, essas coisas, que tem essas músicas mais diferentes? Eu queria uma versão da música nesse estilo. Aí ele olhou pra mim e o que você vai fazer com essa música? Você vai. Eu contei a ideia, ele falou, tá bom, então. E aí a gente tem um personagem, né, nessa peça, que é o Freneza. Ele representa a insanidade. E eu lembro que o Natan, ele olhou pra mim e ele falou assim, não, Bel, esse personagem, ele é a sua cabeça. Porque o personagem é todo maluco. São tão sinceros, né? O personagem é todo maluco e tudo mais. Aí eu falei, não, vai dar certo. Eu escrevi a peça e é muito legal, porque toda vez que eu tô escrevendo uma peça, eu sou muito ministrada pela peça, né? Porque Deus fala muito comigo enquanto eu estou escrevendo a peça. E eu escrevia chorando. Ele chegava no escritório pra mim, amor, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Escrevendo a cena. E aí eu terminei. Falei, tá, Deus, e agora? Quem que eu vou pôr nessa peça? Porque eu tenho a peça, mas quem que vai estar na peça? Né? Eu quero que o Senhor me mostre quem que eu quero colocar na peça. Aí Deus me mostrou, juntei o pessoal e assim, todo mundo cru, não sabia muito bem o que fazer. Né? Eu falei, não, vamos lá, vou ensinar vocês. E eu comecei a fazer alguns treinamentos com eles, que eram treinamentos que eu tinha aprendido em aulas de teatro que eu fiz, né? E aí eu percebi o quanto eles evoluíram. Eles, assim, deram um salto gigantesco. Eu olhei e falei, nossa, não é que eu sei ensinar essas coisas pra gente mais velha, né? Porque até então eu só tinha tido experiência de dar aula pra criança, né? E aí eles foram desenvolvendo, assim, e fomos montando os personagens e o negócio foi tomando forma, foi ficando um negócio assim que eu olhava e falava, cara, isso vai ficar bom. Vai ficar muito bom. E no meio de todo esse processo, um dia conversando com o nosso pastor, ele olhou pra mim, né, e falou, olha, eu fiquei sabendo que você tá fazendo um projeto de teatro e tudo mais, é muito legal. Ele falou, é o seguinte, por que você não investe isso para treinar as pessoas das igrejas? Porque hoje em dia, as pessoas elas têm receio de fazer teatro fora, com medo da metodologia que vai ser usada, porque realmente tem muitas vertentes e algumas que são meio assustadoras para nós que somos cristãos, né? E também tem o fato de que as igrejas estão acostumadas com um tipo de teatro que não é um teatro que impacta, não é um teatro que chama atenção, né? Não é um teatro que vai resgatar quem tá lá fora, é um teatro que vai falar com quem tá aqui dentro. Falei, realmente, né? Então pensa nisso, né? Pra você dar aula e tudo mais. A gente no carro, ele conversou isso. À noite nós tivemos um culto e ele é realmente, ele é profeta, daqueles que assim só falta falar o teu RG, né? E ele pregando, no meio da pregação ele parou assim, ele olhou pra mim e ele, sabe aquela ideia que eu te dei no carro? Na frente da igreja toda, eu assim, não sei. Ele, então, aquilo não é uma ideia, tá? É uma direção de Deus pra sua vida, vá atrás disso. Aí eu parei, eu fiquei, meu Deus do céu, mas eu não sei se eu sei dar aula. Começa os conflitos na hora. E continuamos montando a peça Core. Um dia antes apresentamos os pastores, igual a gente sempre faz, tudo mais. No final, mas foi um reteté naquela igreja com os pastores. Foi a coisa mais linda. E aí a pastora Ana Paula, né, que é a pastora da intercessão, virou pra gente e falou assim, olha, essa peça não é pra nossa igreja. Vocês vão levar essa peça a muitos lugares ainda. Falei, amém. Mas o que eu imaginei? Um dia, né?
Um dia, assim, Deus vai olhar e vai falar, nossa, a peça! Lembrei. E amém, a gente apresentou na nossa igreja, foi bênção demais, né? Vimos as pessoas sendo resgatadas, se entregando para Jesus, sendo curadas, né? Porque a gente ministra a respeito de cura com essa peça. E amém. Glória a Deus, né? Aí a gente tinha montado um grupo à parte, só com eles, né, para falar dos ensaios. Eu falei, gente, vou manter esse grupo aqui, porque se por um acaso aquilo lá acontecer realmente, fica mais fácil, né? Deixa aí. Passou uma semana, Olha isso. a gente recebeu um convite para ministrar numa igreja lá em Guarulhos. E aí eu falei, tá bom, pastor, vamos, não tem problema, a gente vai, né? Avisei, falei com a galera, não, beleza, a gente chegou lá, eles não sabiam, eu já sabia, né? A igreja é uma igreja gigantesca, tipo, 1.200 cadeiras na igreja. E aí eles olharam, ficaram tudo assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Foi a mesma coisa que vocês fizeram na nossa igreja, gente. Vamos ensinar. Tem muita coisa diferente, não. Fizemos, montamos fizemos a ministração, né, ministramos a respeito de cura. Eu lembro que no final, eu nunca fiz a parte, nunca tinha feito parte de ministração no final. Quem fazia era sempre o pastor que estava na igreja. E aí eu peguei o microfone, entreguei pro pastor, o pastor olhou para mim e falou assim, não, é com você. Eu falei, meu Deus. Sério? Ao vivo? Aí eu falei tudo errado. Nossa, eu tava nervosa, que era uma coisa. E amém. Amém, finalizamos. Eles prepararam uma jantinha pra gente, uma bênção. Aí o pastor olhou pra mim e falou assim, olha, depois me passa o Pix de vocês. Eu quero fazer uma oferta. Eu falei, amém, né? E pensando, nossa, o projeto da Tanzânia, dá pra gente investir, né? Quem sabe, né? A gente não consegue alguma coisa assim e começa também a conseguir investir na companhia, né? Na hora que a gente recebeu o Pix, eu olhei e falei, meu Deus, mas isso aqui dá pra investir na companhia? Dá pra investir na Tanzânia? Olha que lindo. E aí a gente recebeu essa oferta, conseguimos abençoar os missionários lá na Tanzânia, conseguimos investir na companhia também. E aí, a partir daí, a gente começou a receber um monte de convite. Um monte de convite para ministrar, né? E no meio disso tudo, eu me lembro que orando, Deus falou para mim, você não queria a confirmação do que eu tinha para você? Era isso. Era isso que eu tinha para você, né? E a gente divulgou as aulas, eu fiz um teste, falei, vou fazer um teste, né? Fazer um cursinho de 1 mês. Se vier alguém, amém. E a gente divulgou e eu pensei assim, vai formar nenhuma turma, né? Porque eu abri para turma para criança e para a partir de 12 anos. E formou as 2 turmas. Eu olhei, aí eu falei, bom, então acho que dá para tentar, né? E aí abri para uma turma de 1 ano e fechou as 2 turmas de 1 ano. Eu falei, meu Deus, que doideira, né? E aí eu consegui transicionar para finalmente fazer aquilo que eu sempre quis, trabalhar com aquilo que eu sempre quis, né? Então, no início desse ano, eu dei um passo de fé e parei de trabalhar com a parte de publicidade que eu vinha trabalhando e tô só com as aulas. Alinhadíssima no propósito, gente, que lindo. E isso para mim foi maravilhoso, né? Não só pela realização de um sonho, como também facilitou muito essa questão agora com a gravidez, né? Porque no início, que foi difícil, que eu não queria fazer nada, né? Se eu tivesse que trabalhar durante a semana como eu estava trabalhando, eu acho que eu não conseguiria conciliar as 2 coisas, né? E as aulas de teatro, toda vez que eu vou dar aula de teatro, eu vou com o maior amor do mundo, né? Então, tudo isso, eu acredito que foi o propósito do Senhor na minha vida, né? Até o momento em que as coisas deram errados. Eu entendi que, não, pera lá, tem um motivo, né? Isso foi me forjando, foi construindo aquilo que Deus precisava em mim. Então, a Bel lá, que queria começar o grupo de teatro lá com 20, 19 anos, não é a mesma de hoje, né? E ela não teria a maturidade para algumas coisas que tem hoje. Então, eu entendi. Foi difícil, né? Foi um processo difícil, porque abrir mão de um sonho foi muito difícil para mim, né? Mas perceber que o que Deus tinha para mim era 1000 vezes melhor foi incrível, foi incrível. Ai, gente, que história. Eu sei que você compartilhou talvez 10%, mas assim, que lindo ouvir isso, porque de convites em convites, a Bel chegou na imersão. E claro que por um propósito, e eu inclusive gostaria que você falasse
falasse um pouco sobre isso, Bel, porque, gente, eu estou aqui, ó, com essa coisa linda em mãos, mas foi criado, então, eu acredito que a Bel, eu só passei para ela uma ideia. Eu falei, Bel, é isso, isso e isso. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo conduziu cada detalhe, Bel. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, deixa aquela suspense para as bonitas entenderem que elas não fazem ideia do que vem aí também na imersão. Mas assim, Bel, parabéns pela sua história. Antes de você falar da imersão, parabéns pela sua história. Quem diria que uma criança tímida. Olha só, gente, isso serve para você que tá ouvindo aí, você mulher que às vezes, eu sou tímida, não é para mim, eu não consigo. Minha querida, vá pro teu propósito e aí eu duvido você não conseguir. Então, a Bel em toda essa trajetória, mesmo nas dificuldades, porque elas têm que vir, né, Bel? Não é só passar pela dificuldade, é você extrair as experiências, aprender com elas. E até para quem fez jornalismo, hoje ela tá ali fazendo uma entrevista, não diretamente, mas ela tem que fazer uma audição, ela tem que. Então, cada conhecimento eu creio que veio para agregar na sua vida, agregar no seu chamado, em tudo que Deus começou. E como nós já sabemos, né? Quando nós estamos alicerçadas nele, nós temos que nos preparar para ser surpreendidas, né, Bel? Então, vem muita coisa mesmo. Eu creio que a semente só foi plantada e agora ela já está gerando e dando frutos. E eu glorifico, Bel, em tê-la aqui. Eu glorifico em ver o agir de Deus, até porque para essa imersão ele foi escolhendo a dedo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e eu tenho sentido esse cuidado de Deus conosco, né, com essas mulheres desse tempo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bel. Olha, essa peça, né, quando a gente conversou, quando a gente conversou, eu tive algumas ideias, né? Eu falei, olha, ideias incríveis e não sei o quê. Comecei a colocar no papel, olhei e falei, não é isso aqui não. Não tá bom, não tá bom, né? E aí eu comecei a orar. Eu falei, tá bom, Senhor, vamos lá, né? Eu tô fazendo errado, já tô fazendo o que eu quero, não tô fazendo o que o Senhor quer. Né? E aí eu comecei a orar e Deus me deu uma maneira de contar a história, 3 histórias, né? Que mostrassem pra gente que muitas vezes a gente tá mostrando para as pessoas uma coisa, mas a gente tá sendo outra coisa, né? E o quanto a gente precisa parar de usar máscaras, né? Daí veio o nome da peça, Máscaras, né? Então, foi uma peça que nossa, ela me quebrou. Uau. Me quebrou, porque conforme Deus foi falando as coisas pra mim, Deus foi me lembrando de algumas situações, ou tratando em mim algumas situações que eu olhei e falei, meu Deus, realmente precisava de tratamento, isso aqui precisava ser ajustado. Então eu creio que vai ser uma peça que vai impactar muito o seu coração, uma peça que vai tratar muito o seu coração, que vai curar, né? Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial de Deus na sua vida, né? E que você vai ser muito ministrado pelo Senhor. E vai ser bênção. Ai, Bel. Olha, gratidão, gratidão por esse tempo, gratidão por tudo que o Senhor tem feito e que o teatro continue alcançando vidas, o Espírito Santo utilizando essas ferramentas, né, que nós falamos, mas em forma de amor, carinho, em forma de alerta, como você mesmo colocou. E para você, mulher, que está aí às vezes, não vou falar em cima do muro, né? Mas às vezes você tá aí pensando: será que essa imersão é para mim? Será que esse tempo é para mim? Ao ouvir a história da Bel, a trajetória dela, me veio uma passagem, não vou lembrar a referência, mas a Bíblia diz que tudo o que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, ao escutar a trajetória dela, só me vinha a palavra aqui: excelência, excelência. Então, é sobre excelência. Então, nós não vamos só viver dias excelentes, nós não só estamos preparando tudo com muita excelência, mas nós precisamos viver o novo de Deus. E para vivermos o novo de Deus, nós temos que nos posicionar. Então, eu te convido mais uma vez a se inscrever na imersão e viver tudo isso que Deus tem preparado, né, Bel? Eu vou deixar a Bel encerrar esse programa. Agradeço mais uma vez pela sua participação, o marido que está acompanhando ela aqui. Agradeço a presença e muito obrigada, Bel. Agradeço, já que foi uma bênção estar aqui. Muito, muito gostoso poder compartilhar toda essa trajetória, poder compartilhar toda essa história. E espero todas vocês lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida, uma virada de chave na sua vida, né? E um momento muito precioso e muito especial. Amém. Tchau, gente!